O Flamengo é tetracampeão da Conmebol Libertadores. O rubro-negro venceu o Palmeiras por 1-0 neste sábado, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, e ficou com a taça. Vamos acompanhar aí a turma do fechamento analisando esta vitória do Flamengo em cima do Palmeiras. Para você, Rizek, Eric, Losetti, prazer estar aqui, primeira vez no fechamento, programa muito especial, num dia especial para o Flamengo, né? Numa decisão especial. Eu acho que é lógico que foi uma decisão, como todas as outras, cada decisão tem uma característica, né? Essa, especificamente, a gente teve um herói. Quando a gente fala um herói, é aquele que consegue fazer o gol e consegue dar o título à sua equipe, no caso... E evitar um também, gente, porque a principal chance do Palmeiras foi evitar. Por isso, a bola desviou no Danilo, né? Então não só pelo gol, mas por esse momento decisivo dele. Mas eu coloco que acho que o Flamengo foi merecedor pelo time que tem, mas eu coloco que foi um jogo que a gente, de repente, esperava de alguns jogadores um poder de decisão, protagonismo, pela qualidade, e que a gente não teve, né? Porque não foi um jogo bonito, né? Não foi um jogo tecnicamente assim, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Palmeiras no gol mesmo, para o Rossi poder trabalhar, praticamente o Palmeiras não finalizou para o Rossi trabalhar. E do outro lado, você teve depois do gol a bola na trave, lá do Cebolinha, né? Que foi a falta, né? Você teve uma saída do goleiro do Palmeiras, que também gerou um momento de oportunidade. Mas assim... A falha do Murilo também. Vou pontuar. Bola, né? Vou pontuar assim. Rascaeta, que é um craque, joga muita bola. Bruno Henrique. Eles tiveram pouca oportunidade, pouca condição. O Flaco Lopes e o Vitor Roque, a parte ofensiva, por exemplo, do Palmeiras, teve muita dificuldade para jogar, né? Então o protagonismo ou o poder de decisão acabou ficando para um zagueiro, no caso do Danilo, numa bola parada, pela dificuldade do jogo. Não estou tirando com isso, nem comentando a questão do mérito do Flamengo. Estou falando em relação ao jogo, que a gente sempre espera que num jogo como esse, é aquele cara que pega a bola e decide o jogo, ou uma jogada individual. Então, a gente não teve isso. A gente teve um jogo marcado individualmente pelo Palmeiras, que costumeiramente faz isso. Em alguns momentos... duro, né, em relação às chegadas, principalmente no início do jogo, né, assim, muitos cartões, né, nós tivemos no primeiro tempo acima da média os cartões para uma decisão, né, então um jogo tenso, normal, no primeiro tempo. Normal de uma decisão, porque os jogadores, nível de concentração, né, muito alto, e aquela adrenalina, aquela tensão que aos poucos vai se soltando, mas mesmo assim, eu falo em relação ao jogo em si, né, aquilo que a gente esperava, porque são os dois melhores times atualmente do país em relação a jogo, né? Mas que, assim, o Flamengo foi merecedor por esse detalhe. Eu acho que o detalhe do jogo, porque foi um time mais sólido durante, pelo menos, essa decisão. Aliás, se você errou sua profecia de quem seria o campeão, teve um outro comentarista, outro debatedor do fechamento, que acertou a profecia sobre como sairia o gol do título. Já a gente disseca o jogo, taticamente, mostra tudo da partida em Lima. Agora a gente vai, rapidinho, vamos só para Lima, agora ao vivo, com a Gabi Ribeiro, que acompanha a movimentação da torcida por lá. Gabi, bem-vinda. No meio da massa. Tudo bem, Rizek? Todo mundo queria saber que horas que a gente ia entrar ao vivo no fechamento. E aí foi juntando uma galera aqui na saída do estádio, porque todo mundo quer mandar um recadinho pro Brasil, quer comemorar, todo mundo quer comemorar. A galera já tem que ir embora, a polícia tá dispersando, mas o pessoal queria mandar um recado, viu? Todo mundo muito feliz, todo mundo comemorando, todo mundo saindo muito contente. Acho que a noite vai longe hoje em Lima, viu, Rizek? O negócio tá bonito por aqui, volto com você por aí. Gabi, só uma dúvida, você que tá aí em Lima, por favor. Como é que tá a divisão de torcida aí? O Flamengo os flamenguistas eram quantos % aí em Lima para ver essa final? Mais ou menos, na sua opinião. Olha, Rizek, tava bem cheio dos dois lados, viu? A parte da torcida do Palmeiras tinha até alguns espaços, a parte dedicada ali pra organizada, mas tava bem cheio dos dois lados. Fato é que a gente viu muito flamenguista em toda a cidade, comemorando, festejando, durante toda a semana, muitos flamenguistas chegando. Teve muita gente que ficou do lado de fora também, porque não tinha acesso aos ingressos.
certo. O pessoal vai participar dessa festa hoje por aqui. Não tem jeito, viu, Isaac? Volto com você. Valeu, Gabi, no mar, rubro-negro. Valeu, Gabi. Mas podia estar dividido, mas só um lado está sorrindo hoje. Eu cortei o Eric, né, quando a gente foi ao vivo lá para Lima. Diga, Eric. Quer falar? Até esqueci. Acho que era do gol. Do gol? Daqui a pouco eu lembro. Ah, porque teve uma profecia. Eu, ao contrário do Ricardinho, não esperava esse jogo assim, nossa, vai ser um jogo lembrei. exuberante. Se a gente for pegar todas essas finais únicas, eu acho que o melhor jogo foi o do ano passado, o Botafogo e Atlético. Com A certeza. maioria das partidas foi muito amarrada. Assim, o River e Flamengo foi um jogo amarrado, decidido emocionalmente, ok. O Santos e Palmeiras no Maracanã foi um jogo muito pobre também, uma bola do Breno Lopes no fim. Depois o Palmeiras e Flamengo até teve algum jogo ali e tal, mas também decidido numa falha. Fluminense e Boca foi um jogo legal no Maracanã, mas assim, eu acho que em termos de jogo jogado, eu acho que o do Botafogo e Atlético foi o melhor jogo dessas finais únicas Jogo até aqui. com 21 jogadores só, né? Exatamente. É que como Talvez isso tenha a ver, né? Talvez. Como desse ano reunia as duas melhores equipes, talvez não, seguramente, da final única, eram os dois melhores times que a gente viu na soma, né? Porque o time de 19, eu não quero dizer que era melhor ou pior, mas ali estavam os dois melhores times que a gente assistia numa final, isso gerava expectativa. Mas justamente por isso, pela rivalidade, pela expectativa, eu achava que ia ser um jogo assim mesmo, amarrado. E não sei se vocês concordam, nesse jogo amarrado, eu acho que o Flamengo demonstrou mais ambição de ganhar, o Flamengo foi mais pra cima, Acho que o Flamengo foi mais O corajoso. Flamengo foi mais Flamengo no ano do que o Palmeiras foi mais Palmeiras no ano. Se você for olhar os jogos, 70 jogos do Flamengo no ano, hoje foi mais parecido com a grande maioria dos 70 jogos que o Flamengo fez no ano. E o Palmeiras, ele não conseguiu ser hoje os melhores momentos do Palmeiras no ano. Não conseguiu. Nem no Mundial de Clubes, quando fez bons jogos, nem nessa arrancada pós-Mundial de Clubes, quando o Abel deu uma boa reformulada. A gente estava falando aqui, né, Losete? O Abel hoje deu toda a razão para o Rogério Ceni, naquele jogo do Fluminense e Bahia. Que o Bahia era um jogo de... Não tinha por que reclamar do gramado, porque o Bahia era bola longa, bola comprida, o Palmeiras. Não teve jogo, a bola não passou pelo Andréas, a bola muito menos passou pelo Fux. O Alan pegou 2, 3 bolas pelo lado direito, o Veiga a gente não viu praticamente em campo. Enfim, eu acho que esse jogo faltou para o Palmeiras hoje. Estamos de acordo que o Flamengo foi o time mais corajoso hoje, foi o time mais ambicioso hoje? Eu falei aqui na abertura, né? Se alguém que não mudou o estilo de jogo foi o Flamengo para essa partida. Ficou muito claro, eu entendo a leitura do Losete, por exemplo, você faz um recorte a longo prazo, né? Do que o Palmeiras e o Flamengo fizeram durante a temporada. Esse corte final do Palmeiras ficou muito nítido hoje, né? Porque o Palmeiras vem sem confiança dentro do Campeonato Brasileiro. Chegou hoje ao 6º jogo na soma do Brasileiro e de hoje, ao 6º jogo sem vitória. E o último gol de atacante do Palmeiras foi o Vitor Hugo, o Vitor Roque de bicicleta contra o Mirassol. Sendo 4 derrotas. Os últimos 6 jogos do Palmeiras, contando o de hoje, são 4 derrotas, 2 empates. Porque mudou para mim completamente o estilo do Palmeiras. Se a gente lembrar do que o Palmeiras, óbvio que é uma outra competição, a gente fala de Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras fez, por exemplo, no jogo do Maracanã, que foi uma marcação, que é a característica do Palmeiras, mas o Palmeiras marcava lá em cima. O Palmeiras, quando o Flamengo faz o gol, que o Rossi acha o Pedro ali no meio, a Arrascaeta lá e faz o gol, o Palmeiras jogava melhor naquele momento. Uma ótima atuação do Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras jogava melhor. Foi o melhor dos 3 jogos. Na semana passada, né? O que eu pensava, o que iria acontecer no jogo era uma marcação nesse sentido. O Palmeiras ia pressionar o Flamengo lá em cima, sem deixar o Flamengo estar confortável, porque tecnicamente o Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras, vive um momento melhor, então eu imaginei o quê? Falei aqui na semana passada. O Palmeiras vai pressionar, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, arrastar esse jogo até o Palmeiras se encontrar dentro da partida. Só que o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras hoje, a gente estava lá vendo o jogo, o Andrés toda hora estava sozinho no meio de campo. O Veiga e o Alan, eles tinham que fazer esse movimento para tentar ficar mais próximo do Andrés, mas sempre atrasado, porque tanto o Alan quanto o Veiga, eles não têm esse cacoete de marcação. Vocês não acham que essa questão do Fux, meio híbrido, meio volante, meio zagueiro, isso deu um espaço no meio-campo para o Palmeiras que não acabou não sendo preenchido? Assim? Porque eu tive a sensação, principalmente no primeiro tempo, que o Fux não sabia se ele era o terceiro zagueiro ou se ele era o volante para encorpar o meio-campo. Assim. Eu fiquei com essa dúvida. Sabe o que acontece no confronto do Palmeiras contra o Flamengo? Quando você enfrenta jogadores tecnicamente de um nível alto e você individualiza a marcação, vou dar um exemplo, meu amigo Penta aqui.
Se você marcar o Denilson ou marcasse o Denilson individual, você ia ganhar, 60% da jogada dele, porque você, junto dele, você ia bater nele de costas. Só que 2 ou 3 vezes que ele pegasse de frente, ele ia te afundar. O marcador, ele ia deitar você. Então, quando você marca individual, você corre esse risco, né? No jogo do Maracanã, quando individualizou a marcação, que o Pedro dominou e girou, a Arrascaeta saiu antes do marcador, ele saiu na cara do gol. Hoje, se a gente lembrar bem, a gente até comentou, no primeiro tempo teve um lance que o Bruno Henrique escapou sozinho. Aliás, que quando ele finalizou em cima, ele estava sozinho. Se ele só para, foi um passe do Varela, só para a bola, ele saía cara a cara. O que acontece? Por mais que você tenha uma defesa, e a defesa do Palmeiras é uma boa defesa, os zagueiros são bons zagueiros, né, de alto nível, mas se você individualiza e pega jogadores de qualidade, qualquer escape de tabela, qualquer drible que você dá, você acaba tendo, desarrumando a sua linha de marcação. Isso aconteceu, cara, várias vezes. Então essa era a dificuldade do Palmeiras. Agora eu acho que, principalmente, além da marcação, ficou faltando o jogo, cara. O jogo do Palmeiras. O Palmeiras não quis jogar. Então só, depois, por exemplo, jogar. Depois que o Palmeiras não tomou quis ou não o gol, conseguiu? Não, depois, eu acho que os dois, porque depois que o Palmeiras levou o gol, que aí, cara, depois dos 30 aí, vamos colocar, 30 minutos, cara, era só bola cruzada. E pegava a defesa do Palmeiras de frente. Tanto é que a melhor, do Flamengo de frente, a melhor chance do Palmeiras no jogo foi um cruzamento, que a bola veio na direita, arrumaram de cabeça, não sei se foi o Flaco que arrumou, e o Vitor Roque bateu que o Danilo desviou a bola. Gustavo Gomes e o Vitor Roque empatar o jogo, o Danilo defendeu. Foi a melhor centroavante. Foi a melhor que é um padrão do Abel, né? Por isso que eu acho que o Danilo, embora o Varela tenha tido uma atuação muito consistente, eu acho que o Danilo entra para a história da Libertadores como o homem do jogo, porque os 2 lances capitais da partida, o gol de cabeça com muito mérito dele, né? O gol é dele, assim, uma jogada que a gente vai debater. Tudo indica é ensaiada, desenhada pelo Rodrigo Caio, e o Palmeiras caiu nela. E na única grande chance do Palmeiras, ele impediu. E como ele não é um titular, né, ele chegou para jogar de zagueiro, e o titular é o Léo Ortiz, e foi escolha do Felipe Luiz, todo mundo projetava o Léo Ortiz, jogou o Danilo e jogou bem, eu acho que ele entra como um grande personagem, jogador convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção, e eu acho que reforça, inclusive, a convocação do Ancelotti. Porque ele convoca o Danilo como um jogador reserva justamente por aquilo que ele fez hoje. Sabendo que quando precisar, jogo grande, jogo decisivo, ele pode contar com o Danilo. Eu queria chamar a atenção para a enquete, porque quando a gente chamou a Era Zico, tinha os votos, e no calor, na emoção da conquista de agora há pouco, a Era Arrascaeta. Mas olha, não é nenhum absurdo colocar essa geração. Ninguém está comparando a qualidade do time, a qualidade do Zico, do Leandro, do Maestro. Não é isso. É a maior geração da história do Flamengo. Era Zico, era Arrascaeta ou empate. Do Flamengo vai seguir sempre e para sempre o de 81. O maior time do 1 ao 11. Mas a geração... Tanto que quando o Flamengo é campeão brasileiro de 87, já não são os mesmos jogadores. Havia ali o Leandro, havia o Andrade e havia o Zico. Então já tinha modificado muito, como modificou agora também. O maior time da história do Flamengo é o de 81, que ganha a Libertadores, ganha o Mundial, que é o time que o torcedor do Flamengo escala de cor e salteado. Mas se você for olhar num olhar mais amplo, essa geração, ela hoje está na mesma prateleira em termos de conquistas, de idolatria, de projeção do time internacionalmente. Esse time jogou 3 mundiais de clube já. Copa do Mundo de clubes, o que ele perde para o River Plate e aquele que depois ele é eliminado para o Al Hilal. Então já são 3 competições de FIFA, coisa que aquele Flamengo disputou só uma agora e nem 4. Era FIFA ainda, né? Ainda vai agora a Lima. Agora. A gente vai a Lima e a Mari Fontes e o André Lofredo vão dar pitaco. Quem sabe eles conseguem conversar com o torcedor, já que a gente quer ouvir torcedor do Flamengo sobre essa enquete. Quem sabe eles não conseguem trazer pra gente... Trabalharam hoje, hein? Por enquanto eles estão ali sozinhos, mas vão pitacar também aqui. Trabalharam, Direto de Lima, Mari, boa noite, Lofredo, bem-vindos ao fechamento. Boa noite, Rizek. Boa noite, banda. E que banda, hein? Rizek e banda hoje tirou onda, hein? Denilson, Ricardinho, Eric, Losete. Boa noite a todos, a todo mundo que nos acompanha. Rizek, sabe que já me chamaram até de Ana Sátila. Falaram que eu sou a Ana Sátila do jornalismo esportivo. O que eu recebi com muito carinho, que é um baita de um elogio, né? Lofre, boa noite de novo. Boa noite. E do que me chamaram? Hoje você ia bugar a galera, hein? Porque chamaram de Losete, chamaram de Rizek.
Chamaram de Eric Faria, de Denilson e Ricardinho, não. Não, mas chamaram de Eric Faria, chamaram de Lozecan. Lozecan também. Então, assim, eu tô fazendo sucesso Escobar. aqui. Eles só não sabem quem eu sou. Até de Escobar me chamaram. Mas, assim, tá indo bem. Agora, Losete é só pelo Lô, né? Porque separados por 90 centímetros. É um pouquinho de diferença. Né? Boa noite a todos. Olha, não tem torcedor aqui ainda, por quê? A gente viu lá a Gabi Ribeiro cheia de torcedores. Para chegar aqui no hotel do Flamengo sem batedores, o Flamengo vai vir com batedores. Mas para o torcedor chegar aqui vai levar um tempo, porque começam o a trânsito chegar, de ainda Lima discretamente. é algo assim, até eu que sou de São Paulo fiquei assustado. Tá? Então, e o Rio também tem um belo de um trânsito, né? Mas vou te falar que Lima, então vai demorar para chegar uma quantidade grande de torcedores aqui. Talvez cheguem junto com o time, ou então até depois, né? Porque a comissão, né, o ônibus dos jogadores, tem os batedores, né, para facilitar o deslocamento. Os torcedores, não. Vou responder a enquete. O Rizek falou que a gente pode dar pitaco, é nosso forte. Foi o que a gente mais fez aqui esses dias. Eu vou usar o raciocínio do Eric para dar minha opinião sobre essa enquete aí, né? Qual é a maior geração? E eu tô super com o Eric. Time é uma coisa, e aí a gente tem o time de 81 ali como é uma entidade dentro do próprio Flamengo, né? Mas como geração tô com o Eric, vou de geração Arrascaeta também, que a gente chamaria até de geração Gabigol, não tivesse saído, né? Porque a gente está falando de um atleta que marcou o gol em 3 finais e foi campeão em 2. Ninguém lembrou do Gabigol. Entrevistavam os torcedores, Por falam os 5 maiores jogadores, e ninguém falava Gabigol. Então, para mim, temos um bom termômetro aí, né? Falamos de uma geração tão vitoriosa, essa que agora a gente chama de Arrascaeta, que durante o dia de ontem a gente conversou muito com torcedores tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, e os torcedores do Flamengo não citaram o Gabigol. Um cara que participou de 3 finais com o Flamengo, marcou o gol em todas e foi campeão em 2. Aliás, vou de geração Arrascaeta. Daqui, eu acho essa a maior final das finais únicas. Disputada hoje. Também acho pelo momento das duas equipes. Vamos chegar lá. Pela história, né? Pela história. Pela história também. Então vou de geração Arrascaeta e ainda acrescento um outro ponto, Eric. Queria ouvir vocês, nossos atletas aí no estúdio. É muito difícil ganhar uma Libertadores. Mais difícil do que ganhar é se manter no hall dos campeões. Só a gente fazer um recorte aqui bem recente. Vamos voltar ali a 22. O Flamengo ganhou, né? Em 23 a gente podia ter até uma final Fla-Flu, lembra disso? Tinha possibilidade. Era semifinal. Era uma semifinal. A gente podia ter uma semifinal Fla-Flu, era uma possibilidade. O Flamengo acabou caindo antes, Fluminense campeão. No ano seguinte, a gente já falou de risco de rebaixamento para o Fluminense. 24, Botafogo campeão, num baita de um jogo de final única, concordo, foi destacado aí. O que a gente falou do Botafogo esse ano? Quase uma terra arrasada. Desperdiçou a pré-temporada, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que em momento algum brigou pela defesa do título. Então é muito difícil se manter no hall dos campeões. Gabi Ribeiro. Tá. Então, só concluindo, é muito difícil se manter no hall dos campeões, também por isso eu vou de geração Arrascaeta. Deixa eu chamar a Gabi Ribeiro, que ela tá lá na saída do estádio com os torcedores do Flamengo. Vamos tentar ouvir, peraí. É isso, Mari. Tô aqui com uma galera. Inclusive, já até fiz a pergunta prévia da enquete, porque a gente quer saber qual que é a maior geração do Flamengo. Era Zico ou era Arrascaeta? Não tem dúvida, 81 é a maior geração. E Felipe Melo, ninguém morre nos devendo. Eita, tem recado no fechamento. Agora, olha só, tem mais gente aqui que discorda, viu? Falou que era a era do Zico, mas vocês acham qual era maior? Era Zico ou era Arrascaeta? Era Arrascaeta. Na minha opinião. Não, o Zico é o maior do Flamengo. Mas pra mim, a era do Arrasca hoje se torna... Era Arrascaeta, Bruno Henrique, é a maior era que tem no Flamengo. A era do Zico é a maior, mas a do Arrascaeta ainda não acabou. Então, assim, tem tudo pra ser o maior. Isso aí. Rizek, você é brabo, Rizek. Denilson, chora na cama, Denilson. Não tem jeito, Mari. A gente tenta conversar com a galera, tudo vira festa. Mas deu pra ver que as opiniões estão bem divididas por aqui, né, Mari? Pai, eu te amo, pai! O maior do Brasil! Esquece o único 4, o único de 4. Aí, ninguém, quarta-feira é ele. É o único tetracampeão brasileiro, foi isso que a gente viu hoje. Boa sorte a Gabi aí, com a torcida já emocionadíssima. Essa hora, suco de laranja o dia inteiro. Já bateu, né? Eu tô com o torcedor aí, então por tudo que a gente já falou aqui, eu vou de geração, a do Arrascaeta. Eu gostei da resposta do torcedor.
Qual foi a Gostei resposta? mesmo. Que a maior geração é a do Zico, mas que a geração Arrascaeta ainda não terminou sua história. Então eu colocaria empate porque acho que falta para essa geração o Mundial. Não pode Teve colocar 3 empate. oportunidades. Pode sim. Não pode, a enquete é Pode qual é maior. sim, Não, pode para sim. com isso. Pode sim. O Rizek tem essa opção aí, por favor. opção. Você, empate, Tem opção é de possível? empate, sim, tem opção. Ah, não acredito, Tô Rizek. falando para você. muito fácil. Eu tô prestando Vai. atenção no programa, Porque é tá? a minha opção, eu inclusive. presto atenção. Tá muito fácil, tá muito confortável. Eu tô prestando atenção no programa. Então, assim, assim, Pra eu mim sei que você era tem uma outras outra, coisas era para uma. fazer também, mas, enfim, Então tá, eu vou empatou. com empate porque falta essa geração o Mundial. Já teve 3 oportunidades, vai ter mais uma. De repente, acho que termina o ano superando, porque aí se ganhar o Mundial, aí acho que fica indiscutível em títulos. É o que o Eric falou. A questão de futebol apresentado de beleza, embora esse time não tenha jogado hoje o futebol, toda a qualidade que tem, pode apresentar mais. Mas jogou contra o Atlético Paranaense? Sim, não, assim, pode jogar mais, tá? É um time que tem qualidade para apresentar. Agora, não acho que vai ser comparável com o que foi apresentado nos anos 80. Em relação a futebol apresentado de qualidade, de jogo bonito, que a gente gosta de assistir, é muito difícil superar aquele time. Eu só quero dizer que, assim, às vezes, mas não jogou aquele futebol nessa final, foi campeão sem ser. Eu acho que 19 é que foi atípico. Aquele título, conquistado aqui, inclusive, né? Numa virada contra o River, com a entrada do Diego e os gols do Gabigol, aquilo ali que foi atípico para uma final única. Eu acho que a tendência é a gente, com o futebol evoluindo, com Flamengo e Palmeiras principalmente puxando o sarrafo cada vez mais para cima no Brasil e as outras equipes vindo, acompanhando, a tendência é essa, que a gente veja finais cada vez mais equilibradas, apertadas, jogos mais estudados. O Ricardinho fez uma análise perfeita sobre o Flamengo, né, que achou um gol com o Danilo, que a gente está chamando, com muitas aspas, de herói improvável, que podia ser aplicado ao Palmeiras também. Então, enfim, a gente vai ver partidas cada vez mais estudadas. E a do ano passado teve uma expulsão no começo do jogo. Se a de hoje tivesse tido uma expulsão também, poderia ser um jogo mais aberto, um jogo diferente, um jogo com mais oportunidades de gol. Deixa eu devolver para o Rizek. Diga lá, Rizek. Eu queria questionar um pouco, provocá-los. Com o gol de Danilo, o time de Felipe Luiz se tornou o maior vencedor brasileiro da competição, com quatro títulos, e deu o troco no rival pela decisão de 2021, vencida pelos paulistas. Além do tão esperado caneco, a equipe carioca faturou 24 milhões de dólares, 129 milhões de reais, prêmio pago pela Conmebol ao ganhador. A conquista ainda eternizou o comandante rubro-negro na história do futebol brasileiro. Bicampeão como lateral esquerdo, 2019 e 2022, Felipe Luiz igualou o feito de Renato Gaúcho ao levantar o troféu mais importante do continente também como treinador. Por outro lado, o Alviverde embolsou 7 milhões de dólares, 37,8 milhões de reais, pelo vice e agora terá que contar com o tropeço dos flamenguistas no Campeonato Brasileiro para seguir sonhando em terminar a temporada campeão. Às 2 rodadas do fim, o time de Abel Ferreira tem 5 pontos a menos que o adversário. Protagonistas da principal rivalidade do futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras fizeram um primeiro tempo tenso e faltoso em Lima. Os cariocas foram superiores e criaram as melhores chances, enquanto os paulistas se fecharam e apostaram no contra-ataque. O rubro-negro começou com tudo e com apenas 15 minutos já tinha desperdiçado 3 boas oportunidades de largar na frente, com Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. O Alviverde só começou a equilibrar mais a partida a partir dos 20, mas só levou perigo em uma cabeçada de Vitor Roque. Aos 31, Fux ficou caído com a marca das travas da chuteira de pulgar na perna. Os palmeirenses pediram a expulsão do volante chileno. O árbitro, porém, sequer foi ao VAR e aplicou apenas amarelo ao jogador. Para Carlos Simon, comentarista de arbitragem da ESPN, o meia do Flamengo deveria ter sido expulso pela entrada. No segundo tempo, o roteiro se repetiu. O time carioca continuou ditando o ritmo do jogo e poderia ter aberto o placar com Arrascaeta aos 6,
mas Gustavo Gomes foi providencial travar a finalização. Depois, aos 11, Carlos Miguel saiu errado do gol. Jorginho tentou o chute e a bola ficou viva na pequena área. A sorte dos palmeirenses é que o camisa 1 conseguiu se recuperar. Até os 21, Arrascaeta cobrou escanteio e Danilo cabeceou para fazer 1-0 para o Flamengo. O Palmeiras não sentiu o golpe e respondeu na sequência, mas Murilo acabou chutando cruzado para fora. Foi então que o Alviverde se lançou ao ataque adversário e pressionou, enquanto o rubro-negro se fechou. Na melhor chance da equipe paulista na partida, Gustavo Gomes tentou de cabeça e foi travado por Danilo. Vitor Roque finalizou dentro da pequena área, mas a bola desviou e passou por cima do gol. Já nos acréscimos, Cebolinha carimbou a trave em cobrança de falta. No rebote, Carrascal finalizou com a esquerda e por muito pouco não fez o segundo do Flamengo.